Vamos terminar com um exemplo um pouco mais elaborado e que neste caso tem a ver com os níveis de colesterol em homens jovens, dos 18 aos 24 anos. Sabe-se que esses níveis de colesterol têm uma distribuição normal com a média de 178,1 e o desvio padrão de 40,7, isto é medido em miligramas por cada 100 ml de sangue. E mais uma vez quero saber, depois de escolher à sorte um homem nessa faixa etária, qual é a probabilidade do seu colesterol estar entre os 200 e os 250, portanto acima da média, situação que poderia ser de risco. Ao contrário do que temos visto nos outros exemplos, aqui pretende-se uma área que está delimitada à esquerda e à direita, e não apenas só à esquerda ou só à direita. Portanto, o que se pretende saber é qual é a probabilidade do valor de x estar entre os 200 e os 250, portanto, que seja maior do que 200 e, ao mesmo tempo, menor do que 250. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ver a função acumulada até aos 250, portanto, desde o início da curva até aos 250, depois vejo desde o início da curva até aos 200 e para obter esta faixa laranja tenho que subtrair uma da outra. Vou fazê-lo no SPSS, cá está, e obtenho esta probabilidade de 0,257, que ainda é razoável, portanto cerca de 25% dos homens poderiam estar com o colesterol nestes níveis, em níveis considerados altos. Para terminar, vamos ver a situação inversa, que é eu poder calcular os valores com base nas áreas da curva normal. Por exemplo, é muito comum querer saber-se quais são os valores do percentil 5, que é qual é o valor de x, à esquerda do qual existem 5% dos casos, que significa que à direita existem 95%, e qual é o valor de x acima do qual existem 5%, que significa que à esquerda tem 95%. Por exemplo, remetendo-nos para as curvas de crescimento dos livros do bebê, em que aparece lá o percentil 5 e o percentil 95, e várias curvas desenhadas entre esses dois extremos, para que os pais possam ver se o bebê está a evoluir normalmente dentro do que é estabelecido em relação ao histórico de todos os bebés que já nasceram. Se ele estiver nesta cauda do lado esquerdo, quer dizer que ele está a crescer muito abaixo da média e, portanto, tem que se corrigir essa situação. Por outro lado, se ele estiver nesta área sombreada do lado direito, ou seja, acima do percentil 95, também corre o perigo, por exemplo, se estivermos a falar do peso, de vir a ser um bebê obeso. Também tem que se atuar. Mas vamos ver um exemplo para perceber isto melhor, por exemplo, com as temperaturas do corpo humano. Sabe-se que elas têm uma distribuição normal com uma média de 37 graus e um desvio padrão de 0,45 graus Celsius. E o que se pretende saber é precisamente quais são os dois níveis de temperatura que separam os 2% inferiores e os 2% superiores. Provavelmente são bons valores para determinar as pessoas que poderão estar doentes. Se estiverem na cauda inferior, em que só 2% da probabilidade disso acontecer, estarem tão afastadas da média quanto isso, provavelmente significa que elas têm uma doença qualquer. E o mesmo também se passa ao contrário. Se elas estiverem na cauda superior, em que apenas 2% de probabilidade disso acontecer, terão também febre e, portanto, poderão estar doentes e têm que ser tratadas. Neste caso, em termos de esquema, o que se pretende é obter os valores de x1 e os valores de x2, que em relação à média de 37 graus estão tão afastadas quanto isto, ou seja, a probabilidade disso acontecer são apenas 2%. Vamos começar pelo lado esquerdo e a probabilidade de x1 sabemos que é igual a 2%, ou, o que é o mesmo, 0,02. Existe também no SPSS uma função que é a Inverse Distribution Function, a função de distribuição inversa, e neste caso aplicada à normal, que depois de lhe darmos a probabilidade, a média e o desvio padrão, ela permite obter o valor de x que corresponde àquela probabilidade. Portanto, temos que voltar ao SPSS, vou apagar estas expressões aqui e vou escolher agora uma outra categoria que é Inverse Distribution Function e dentro das várias funções inversas procurar a função normal, que é esta que aqui está, e que, como se vê, tem a probabilidade, a média e o desvio padrão. Portanto, a probabilidade tínhamos visto que era 0,02, ou os tais 2%, a média eram 37 graus e o desvio padrão 0,45 graus. E o valor a que corresponde são os 36,07 graus centígrados, ou seja, alguém que tenha menos do que 36,07 graus está apenas com 2% de probabilidade de acontecer. Logo, pode-se considerar que essa pessoa está doente. Vamos ver agora a resolução do lado direito. Qual é o valor de x2? Nós sabemos que a probabilidade de x2 é igual a 1 menos os tais 2%. Isto porquê? Porque a área debaixo da curva totaliza 1. E se eu sei que as funções de distribuição dão os valores desde o início da curva, desde a esquerda até ao valor em causa, neste caso x2, eu não quero saber essa probabilidade e esse valor. Eu quero saber precisamente o que falta, que é 1 menos esta grande área aqui do lado esquerdo. E essa grande área é a probabilidade
de 98%, que é a diferença de 1 menos 0,02. O que eu quero, na realidade, é saber qual é o inverso da distribuição normal para uma probabilidade de 0,98 com uma média de 37 graus e um desvio padrão de 0,45 graus. Portanto, o que eu tenho que fazer é corrigir aqui a função no SPSS, agora já não é 0,02, mas sim 0,98, e obtenho a temperatura de 37,92, e todas as pessoas que têm uma temperatura superior a estes tais 37,92 graus podem-se considerar também doentes, porque só há 2% de probabilidade disso acontecer. Para perceber melhor esta questão de ter que se subtrair, se eu não o fizesse, se eu continuasse a fazer a probabilidade de 0,02, obteria o mesmo valor de há pouco, 36,07. Portanto, não faria sentido. Se eu estou à procura de um valor à direita da média, eu tenho que lhe subtrair o 1, porque é um valor que tem que ser superior a 37 graus, não pode ser inferior, como é o caso deste, de 36,07. Não faz sentido. Isto para dizer que depois de fazer o cálculo, mesmo que não se tenha muita certeza daquilo que se está a fazer nas primeiras vezes, convém analisar os valores e ver se eles fazem sentido. Aqui faz sentido, 37,92 é maior do que 37 e 36,07 é menor. Portanto, faz sentido em relação ao esquema que foi traçado. E este screencast também nos permitiu reconhecer a importância que a distribuição normal tem para o ramo da estatística inferencial. Vimos aqui vários exemplos reais, na maior parte na área da saúde, onde o cálculo destas probabilidades e o cálculo dos valores através da função inversa são muito úteis para prever o que poderá acontecer no futuro.